A origem da doença. Muitos dos companheiros médicos, apoiados na modernidade e na ciência, não podem e nunca poderão ver a verdadeira origem da doença, porque não nasceram para ver nem ouvir em verdade, e sim em repetição. Digo que os colegas só veem tecidos e sistemas e ignoram a quantidade de energia que as células que os compõem produzem. Ora, se o mundo não fosse dividido em contrários, seria estranho que as pessoas não compreendessem. Mas tudo é dual, assim como a saúde e como a doença. Não entidades separadas, mas diferentes partes da mesma moeda, do mesmo todo, da mesma pessoa, do mesmo espírito. Pois digo que a obesidade não está na gordura que afoga os tecidos, mas na vontade de comer demasiadamente. E muitos são obesos antes de terem sequer demasiadamente gordura, pois não existem doenças, e sim doentes, e assim se muda o objeto de observação, o objeto de tratamento. Pois a maioria dos colegas cuida de tratar a doença e não o doente, sendo que tratando os sintomas, o homem sai do consultório e anda por lugares sujos, e segundo o estado deste homem, é 7 vezes pior que o inicial. Os hospitais e a própria medicina têm o dever e o destino de transformar profundamente para que as verdadeiras necessidades médicas humanas sejam sanadas, a fim de que esse tenha tempo para viver uma vida plena de saúde e não de doença. Sim, meus irmãos médicos, a verdadeira origem de qualquer que seja a doença é o espírito, pois o espírito é a vontade do homem. É com o espírito que o paciente cria para depois manifestar através da carne. E a vontade do homem é a sua mestra, e é essa vontade que o faz comer, beber, se alegrar e se entristecer. É essa vontade que deveria fazer parte da anamnese e ser tratada como objeto principal de transformação, com muito carinho e cuidado, pois é componente gerador das ações do homem. E cuidar dessa devia ser o objetivo principal do médico, não o único, mas o objetivo que norteia todo o tratamento. Pois sendo a parte mais doente do homem o espírito, é também o mais difícil de ser tratado, porque os homens estão atolados na lama do mundo, e a falta de conhecimento e a preguiça puxam seus pés, a fim deste se afogar na doença, e os médicos, sendo também doentes, não conseguem ver nem ouvir, e nem com o melhor equipamento de todos não conseguem olhar para o que realmente aflige o indivíduo. É duro dizer ao homem frágil que é um comportamento que esse deve ter para ser realmente saudável, pois a prisão se vestiu de liberdade há muito tempo, e cometer pecado, adoecendo o espírito, é um direito dado pelo próprio Deus. É essa prisão vestida de liberdade que conforta os homens, sendo o conforto algo perigoso quando o caminho da saúde está fora deste, sendo que hoje os homens são livres naquilo que os aprisiona, e essa tem sido uma das principais causas das moléstias do mundo e do homem. E não se espantais com a doença do homem, espanta-se antes com toda a peste do mundo, pois há muito tempo o medo e o vazio têm dominado as mentes, tornando os homens escravos de vãs senhores e vãs vontades. Pois olhe então, na verdade, a doença que assola o mundo, e ouve de mim a história natural e o nome dessa. Pois então, essa é a doença que começa mesmo antes da carne, e por sua raiz ser mais profunda que a própria matéria, está enraizada muito profundamente nos espíritos e nas mentes, e se apodera do núcleo da existência, se manifestando através de toda a criação que é gerada através dessa essência. Essa essência, vibrando em moléstia, só pode então manifestar no pó do mundo de mesma maneira, ou seja, em moléstia.